Iniciando a leitura do capítulo 47, página 351 da Antiga Aliança. Esse capítulo se chama Comunhão dos Homens, ou Comunhão entre os Homens. Comunhão dos Homens representa um momento, uma circunstância, em que as pessoas se encontram com o mesmo objetivo. Quando as pessoas têm o mesmo objetivo e desejam olhar o que existe em comum das pessoas. Quando você olha o que existe em comum entre você e uma outra pessoa, é um momento em que você pode se aproximar dela. Geralmente nós temos uma comunhão com alguém através do ponto positivo, do ponto em que a gente olha e consegue enxergar algo dentro dela que existe dentro de nós. É a força que existe de comunhão, de conexão. Quando uma pessoa tem dificuldade de se conectar com alguém, geralmente essa dificuldade acontece porque ela não consegue encontrar algo em comum dentro daquela outra pessoa, seja através das atitudes, através da sua conduta, das suas palavras, do seu nível cultural, do seu conhecimento, ou da sua experiência de vida, não importa. O importante é que às vezes a pessoa, ou ela se conecta muito bem, ou ela tem a dificuldade da conexão, ela não consegue se encontrar. Então, muitas vezes a pessoa precisa se aproximar. Por que é tão importante uma comunhão entre os homens? Para que o seu ideal possa encontrar o ideal de outra pessoa. Para que você possa ir além do seu limite conhecido. Quando você tem, todos nós temos conhecimentos, esses conhecimentos têm limite, e esse limite que nós reservamos dentro de nós, quando a gente entra em contato com alguém, a gente consegue se conectar ao que existe de limite, ou de limitação daquela pessoa, mas nós podemos ir além. Através de uma palavra, através de algo que você não viu, através de uma leitura que você não teve, mas que aquela pessoa teve, e você consegue absorver um pouco da experiência dela. Portanto, quando a gente precisa ter ideias, é bom a gente se aproximar de outras pessoas. Pessoas que podem pensar como nós, que têm o mesmo objetivo, mas que provavelmente têm opiniões diferentes, têm conexões diferentes, e por isso você consegue se prender mais a elas. Então, é uma maneira de você ir além do seu limite conhecido, e a outra pessoa também, você consegue criar algo dentro de si, até um limite, e criar algo muito maior, através do limite da outra pessoa. Então, nós conseguimos ultrapassar limites, tanto nosso quanto delas. Então, é importante essa comunhão. Por isso, esse capítulo fala muito da forma ou do tipo de conexão que nós temos dentro da nossa história, dentro da nossa vida. É isso que é o mais importante, que é esse capítulo, que é o tema principal desse capítulo. Como é que ele nasceu? Como é que os antigos taoístas chegaram à conclusão sobre isso? Era através da observação da natureza. Eles observavam antigamente o céu, o corpo celeste. Eles percebiam que não apenas o movimento do Sol era importante, não apenas o movimento da Lua, mas também, principalmente, o posicionamento de cada estrela, que para eles representava a astrologia. A astrologia, dentro da astrologia chinesa, ela é feita não apenas com os astros que nós conhecemos dentro da astrologia comum, mas também através das estrelas, já que cada estrela era um tipo, era um potencial, era uma energia. Então, eles observavam cada uma. E eles percebiam que a junção, a comunhão de todos esses astros, eles formavam a vida e formavam o destino de cada um. Visto até pelo mapa astrológico, nós podemos analisar a história de alguém, o destino de alguém, é justamente isso. Através de um aglomerado de informações, cada estrela com a sua informação, cada astro com a sua informação, eles fazem um componente principal, que é a história da pessoa, o destino da pessoa, e principalmente a forma como nós conhecemos de vida. Se a gente tira o Sol, tira a Lua, tira algum elemento da natureza, a vida passa a existir de uma forma completamente diferente da nossa. Talvez a gente não sobreviva. Então, quando eles observavam isso, através da filosofia, eles encontravam a noção do tempo. E aí, com o tempo, eles percebiam o Tao, eles conseguiam enxergar o Tao. O Tao é a representação dessa organização,
é uma organização entre diversidades, visto que cada pessoa tinha um talento, cada pessoa tinha uma qualidade. Se você tivesse uma diversidade de qualidades que pudesse aglomerar e organizar, que é a comunhão entre os homens, todas as crenças, toda a diversidade, todos os princípios, e principalmente o caminho de cada um, ficaria mais leve, poderia aprender com o outro. Por isso, a comunhão entre os homens é uma conexão para que você possa amadurecer. É a forma que você tem, pelo menos dentro do Xing, principalmente dentro do taoísmo, que você tem para usufruir dos benefícios de alguém. A existência daquela pessoa, como que ela interfere dentro da sua história, e como a sua história, como o seu potencial interfere no destino de outra pessoa. Então, as pessoas que cercam a nossa história, que compõem a nossa história, sejam os nossos antepassados, assim como as pessoas que apareceram ao longo da vida, essas pessoas compõem a nossa história. E através dessa organização, como nas estrelas, através dessa organização de diversidade, é que compõe a história de cada um. Cabe apenas a gente ter duas coisas que a gente vai ver dentro desse livro, dentro desse capítulo. São metas extremamente claras, isso é, a sua clareza interior, a sua lucidez, a sua forma de pensar, toda a sua sabedoria, unida à criatividade, que pode vir de outra pessoa. Às vezes você tem uma ideia e não consegue colocar em prática. Aquela pessoa pode colocar. Então você junta a criatividade que existe ao redor com a sua lucidez, com o seu pensamento, com as suas ideias. A junção da sua clareza com a criatividade é a forma que você tem de realizar coisas dentro da vida. Isso é o nosso potencial. Esse talvez seja o talento de cada um, é observar com a sua lucidez, com a sua clareza, o que você carrega dentro do seu espírito, o que você carrega dentro da alma. E isso é o seu talento, é o seu dom, é a sua habilidade, a sua funcionalidade. E através dela você consegue realizar alguma coisa. Porém, nesse capítulo, até pelo nome, Comunhão dos Homens, esse capítulo fala sobre um espírito de comunidade, de você estar unido, de você interagir com pessoas. Observe que todas as pessoas que passaram pela sua vida, até o dia de hoje, compõem o que você é. Compõem tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você sentiu. Se você talvez não tivesse encontrado alguém, talvez você tivesse uma outra forma de pensar. Então, desde pequeno, as palavras que nós ouvimos das pessoas que cuidaram da gente quando era pequeno, todas as palavras, os modelos, os exemplos, seja na escola, seja na rua, seja com os amigos, seja nos nossos relacionamentos, até amorosos ou profissionais, todas as pessoas que passaram pela nossa história são como essas estrelas que compõem o nosso destino, que compõem a nossa história. Então é muito importante você, antes de tudo, reverenciar os ancestrais, reverenciar cada pessoa, mas principalmente manter um estado de espírito de comunidade, aonde você percebe que você não nasceu sozinho, você não vive sozinho. Então, as pessoas que compõem a sua história podem ser um prolongamento seu, um outro você, uma outra forma de fazer aquilo que você faz. Se você começar, filosoficamente, a absorver, a aceitar o outro da maneira como ele é, da maneira como ele se apresenta, e vendo dentro dele o que existe de bom, o que eu posso aprender com essa pessoa, não o que eu posso ensinar. É muito fácil encontrar algo para ensinar, mas o que você pode aprender com cada pessoa. Mantendo um estado de espírito dessa maneira, você pode aprender todos os dias. Você pode aprender algo novo. Você pode espiritualizar você mesmo todos os dias, constantemente, porque todos os dias vem um aprendizado. Todos os dias vem um ensinamento para você, seja através de uma frase, seja através de um modelo, seja através pelo seu lado negativo, oculto, sombrio, obscuro, um lado que você erra ou que outra pessoa erra e que te gera aversão, mas mesmo assim, quando você está dentro do mundo dos homens, essa força, ela pode ensinar. Basta você ter a rotina
de todos os dias, refletir o que aconteceu naquele dia. No final do dia você vai refletir. Como uma pessoa que tem o hábito de escrever no diário, você vai observar o que você pode aprender, o que você aprendeu, quais foram os modelos que você teve naquele dia e o que você conseguiu amadurecer. É dessa forma que a gente mantém um espírito de comunidade, de grupo, e consegue manter o crescimento. Na primeira frase desse livro, que é chamado Decisão, Julgamento, nós temos uma imagem. E nessa imagem está escrito: o homem superior agrupa pessoas e distingue as espécies. O homem superior agrupa pessoas e distingue as espécies. Isso significa você respeitar, antes de tudo, a diversidade das pessoas. Dentro do I Ching, assim como dentro do taoísmo, nós podemos encontrar dois tipos, ou classificar dois tipos de homem. Entenda que homem é como um ser humano, é um ser vivo. Você pode classificar como dois tipos, de acordo com o I Ching, chamado o homem superior e o homem inferior. Um não é melhor do que o outro. Tem funções diferentes, tem qualidades diferentes. O homem superior é aquele que está em constante desenvolvimento. É aquela pessoa que provavelmente você deve conhecer alguém, ou talvez seja você mesmo, é uma pessoa que está em constante desenvolvimento. Isso é, está sempre fazendo um curso, está sempre estudando alguma coisa, está sempre lendo alguma coisa, está sempre absorvendo alguma coisa, reciclando os valores, reciclando a mente, reciclando sua habilidade, refinando o seu talento, e está sempre buscando, como se tivesse um espírito de que ainda não está pronto, ou que está querendo refinar aquilo que já existe. Essas pessoas trabalham muito a força da criatividade. O homem superior, quando a gente se aproxima dele, ele tem sempre uma palavra, ele tem sempre um modelo, ele tem sempre uma opinião, talvez parecida com a sua, mas que acrescenta, talvez diferente da sua, mas que também acrescenta, que faz você pensar de forma diferente. Isso que é o interessante. O homem superior é uma pessoa que trabalha com muita responsabilidade. Talvez pelo fato de ter tido muitas experiências, seja em cursos, seja através da literatura, seja na prática mesmo, ele acabou tendo muitas experiências. E essas experiências trazem para ele uma responsabilidade. Naturalmente, essas pessoas mais responsáveis são as pessoas que começam a liderar grupos, liderar pessoas, ou até mesmo dar uma opinião para alguém. Isso é, ele evita um desconforto, ele evita o desânimo, ele mostra um caminho, ou pelo menos um outro caminho, uma outra forma de caminhar dentro do próprio caminho. Ele tem sempre uma opinião diferente. É lógico que, às vezes, no seu lado obscuro, o homem superior ele também pode ser muito egocêntrico. Ele pode se sentir como a verdade, a vida e o caminho. Entendeu? Quando, na verdade, ele apenas está caminhando o caminho dele. Né? Então, o homem superior, às vezes não, sempre precisa trabalhar o seu ego, precisa trabalhar a sua vaidade, mas ainda assim ele serve para administrar, através da sua experiência, todas as coisas ao redor. Então, se você conhece alguém que está sempre estudando, que está sempre pesquisando, isso é que está sempre buscando refinar o próprio eu, geralmente essa pessoa é uma pessoa que tem uma opinião mais forte, que tem uma opinião diferente, que quando a gente faz uma pergunta, talvez em grupo, ele sempre responde, ele sempre dá opinião, não às vezes por ego, mas pela própria experiência, como se transportasse. Já o outro, que é o homem inferior. O homem inferior é porque o homem superior ele é Yang, então ele consegue através da criatividade. O homem inferior ele é Yin, então ele consegue materializar as coisas. O homem inferior é a pessoa que ele não deseja a mudança. Ele simplesmente vai fazer o que precisa ser feito. Então é aquela pessoa que você deixa tomando conta de alguma coisa e ele vai tomar conta. Quando ele assume a responsabilidade que vai fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele está sempre materializando ou mantendo aquilo que já existe. O homem inferior, ele tem também uma carência, assim como o do superior. Ele é egocêntrico. O homem inferior, ele tem uma carência emocional. Como dizer, ele é emocionalmente dependente. Então isso gera para ele uma facilidade de mágoa, de medo, de raiva. Então o homem inferior facilmente magoa, facilmente fica com raiva,
facilmente fica triste. Essas pessoas, normalmente, elas carecem de um reconhecimento. Esse reconhecimento, que quando falta, faz com que o homem inferior ative o seu lado obscuro, o seu lado sombrio, o seu lado oculto. Porém, os dois, o homem superior e o homem inferior, são os dois importantes. A diferença é que o homem inferior pode gerar desejos e ansiedade. A ansiedade em querer conquistar e fazer ou criar alguma coisa, mas se sente só, se sente solitário. Ele precisa do estímulo, talvez, do homem superior. Por isso, os dois precisam entrar em comunhão. Daí a frase: o homem superior agrupa pessoas e distingue as espécies. Isso é, você deve juntar os dois para manter para cultivar um equilíbrio. E para você cultivar o equilíbrio, é interessante que os dois se sintam 100% confortáveis. Vocês sabem como fazer isso? É bem simples. É só você tirar os dois do ambiente natural deles. Se o homem inferior vai no homem superior, na casa dele, ele se sente inferior mesmo. Se o homem superior vai na casa do inferior, ele se sente limitado. Então, para que vocês possam equilibrar, como o próprio I Ching mostra, a comunhão dos homens tem que ser num campo neutro, aberto, num campo público, em que não é nem a minha casa, nem a sua. É um ambiente em que nós podemos manter uma certa disciplina social, uma certa ética, mas nós estamos unidos. Porque se eu for à sua casa, ou você chegar até a minha, talvez a gente não consiga ter 100% de aproveitamento. A comunhão seja parcial. Então é muito importante que a gente faça esse encontro, que tenha, que você cultive o equilíbrio, mas em ambiente separado, em ambiente independente do meu ou do outro. Tá claro? E dessa maneira você consegue ter, como o próprio Ching fala, agrupar as pessoas. Saber exatamente quem é o homem superior, quem é o homem inferior, não por julgamento, mas por percepção. Depende do grau de criatividade, depende de um, que é o superior, depende do grau de produtividade, que é o inferior. Porém, o homem superior, ele consegue, por estar em constante desenvolvimento, ele consegue desenvolver uma responsabilidade para relacionamentos. Ele é mais fácil para isso. Na segunda frase, que é a terceira linha, ele diz: esconde o exército no matagal e observa do alto da colina. Esconder o exército no matagal e observar do alto da colina é como uma pessoa que não deseja a comunhão. Ele tem muita força, então ele concentra a sua força. Ele tem até uma visão privilegiada, seja através do conhecimento ou dos cursos que ele fez, do conhecimento que ele absorveu. Então ele tem uma visão privilegiada, ele tem uma força bem concentrada, ele só comete um erro. O único erro que está aqui: ele se esconde no mato, ele se esconde lá no alto, ele se torna inacessível. E muitas vezes, com todo esse potencial, o objetivo dele não se realiza, o objetivo dele não chega, o objetivo dele não acontece. Por que que isso acontece para ele? Porque, apesar de todo o potencial, ele permanece escondido, talvez por alguma coisa interna. Mas o conselho que o Ching dá é para que você mude a sua atitude. Para que você, na hora que você estiver com muita força, quando você estiver bem concentrado, concentrou a sua força, tenha uma visão privilegiada, tenha um conhecimento privilegiado, pegue tudo que você faz, pegue tudo que você tem, pegue tudo que você sabe e haja com profissionalismo. Seria a frase melhor, para você entender melhor. Seja profissional, haja como profissional naquilo que você faz. Então, se você se comprometeu a cuidar de uma criança, seja profissional naquele cuidado. Seja profissional na atenção daquela criança. Se você se comprometeu com uma profissão, seja profissional naquilo, seja profissional como esposa, profissional como marido, profissional como irmão, profissional como pai, mãe, enfim, naquilo que você estiver fazendo, que você faça com extrema responsabilidade, com extrema consciência.
haja como um profissional. Assim você muda a sua atitude e você não se isola. Busque uma comunhão. Esse tema que a gente fala é a comunhão. Não ande sozinho. Aqui, ele, nessa terceira linha, ele dá um exemplo bem claro. A pessoa que tem tudo, tem todo o potencial e ainda assim não consegue, ele se esconde, e naturalmente, geralmente essas pessoas são assim, puxa, eu sou tão legal, eu tenho tantas coisas boas, mas não consigo crescer. Eu tenho tanta coisa legal, mas não consigo encontrar alguém para ficar do meu lado, para caminhar junto, para fazer isso que eu faço. Eu tenho tantas coisas ao meu redor, tão boas, eu não consigo ter ninguém para dividir. Quando você escuta frases desse tipo, ou parecidas, é sinal de que aquela pessoa ela tem a visão privilegiada, ela está escondida no matagal, no alto do muro, no alto de uma colina. Essa pessoa está escondida, ela não está sendo percebida. O que a gente aconselha para essa pessoa, pelo menos o Shin, haja com profissionalismo. Isso é, não projete tudo para si mesmo. Não faça aquilo, não recolha o conhecimento apenas para você como forma de poder. Até porque existe uma frase que muita gente conhece, conhecimento é poder. Muita gente fala sobre conhecimento é poder, conhecimento é poder. Nem sempre é poder. O conhecimento não é o poder. Mas o conhecimento aplicado, quando você aplica o conhecimento que você tem, você adquire um resultado. Aí vai para o seu poder. Então, o poder é o conhecimento aplicado. Não é um aglomerado, não é uma concentração de conhecimento. Se fosse assim, uma biblioteca seria a parte mais alta e extrema do mundo inteiro. Mas não é isso que acontece. A pessoa pode ler a biblioteca inteira. Todas as livrarias ele passou. Mas se ele não coloca em prática, ele não consegue ter um resultado. Então, o poder daquela pessoa é a forma como ela aplica o conhecimento que ela tem. Não é o conhecimento que ela tem, mas a aplicação, a forma de aplicar. Quanto mais a pessoa estuda ou absorve, mas não recicla, divide, compartilha, doa aquele conhecimento, ela não adquire poder. Ela não consegue obter o resultado. Por isso, distância, o distanciamento entre uma pessoa e outra é a própria alienação da vida. O distanciamento faz com que essa pessoa não viva extremamente o que ela tem que viver. E às vezes quando você ouve alguém dizendo para você, eu não consigo viver, eu não consigo me comunicar com as pessoas. O problema está no distanciamento, mas não dos outros. Será que todos estão errados? O distanciamento vem dela, parte dela. Ela não atrai pessoas erradas, ela emana pessoas erradas. Então aquilo vai ser atraído por consequência. Quando a pessoa emana um comportamento, quando ela emana, vem da mente, vem da alma, vem da energia, vem das palavras, vem das atitudes. Quando ela emana isso, geralmente ela vai ter o resultado. Por isso, um distanciamento é uma alienação. Uma alienação da própria vida. Então, não projete todo o conhecimento em si mesmo. Utilize aquele conhecimento para que você possa passar para o outro. Utilize tudo que você leu, tudo que você aprendeu sobre a sua espiritualidade. Utilize a sua espiritualidade para que aplique a espiritualidade que você tem no outro que não tenha. Ou compartilhe a sua espiritualidade, compartilhe o seu conhecimento, sua experiência com outras pessoas, para que essas também possam compartilhar as dela com você. E quando você compartilha a sua com os outros, e os outros com a sua ou com você, existe uma única espiritualidade. Esse é o espírito da comunidade. Essa é a comunhão dos homens, é a comunhão espiritual. Quando a gente fala sobre comunhão espiritual, é compartilhar o que você tem com os outros. Mas não apenas seus bens materiais, mas aquilo que você carrega, a sua experiência. E até mesmo o seu poder. Quando a gente fala o que é poder, é a aplicação do seu conhecimento, é a forma como você aplicou o conhecimento. Numa comunhão dos homens, de empresários, por exemplo, uma reunião de empresários, eles vão mostrar para os outros empresários a maneira como ele aplicou aquilo, a maneira como ele lidou com aquilo e teve um resultado. E ele talvez seja o modelo, talvez seja a chave daquilo que eu precisava ouvir, da solução que eu preciso. E aí a gente recicla a mente, através da comunhão dos homens.
Isso acontece dentro da sua família, isso acontece entre os amigos, isso acontece no seu trabalho. Mas a pessoa que se isola, fala, não, eu sou o Todo-Poderoso, como esse daqui, que se esconde, que esconde toda a sua força, todo o seu exército, no matagal, ou então fica no alto de uma colina, ele se esconde, ele não absorve, ele não recicla, ele não troca. Acho que equivale a ter toda uma biblioteca, se ninguém vai ler. Então é importante que você tenha a comunhão. Tá claro? Por último, na última frase, que é a sexta linha, ele diz, a maneira que o Xing aconselha para vocês aplicarem seria comunhão no campo. Comunhão no campo é um campo aberto, como eles falam na pradaria, é um momento que vá aonde as pessoas sejam iguais a você, que falem aquilo que você fala, que gostem daquilo que você gosta, que fale a mesma língua que você, que olhe na mesma direção que você consiga ter resultados, que você possa compartilhar a sua experiência e absorver a do outro. São pessoas iguais, para que você tenha uma autoconfiança. A base da confiança é a sua autoconfiança. Então, a base da sua confiança depende da forma como você comunga com os outros. A forma da comunhão é quando você não consegue, o problema da comunhão é quando você não tem uma satisfação. Às vezes você está em comunhão com alguém, você está em comunhão com um local ou com um grupo de pessoas, mas você não está feliz. Ali falta felicidade, ou ali falta realização. Faltou realização, faltou felicidade, ou você não sente que está completo, ou está totalmente satisfeito, aquele local não pertence a você, ou talvez você não pertença àquele local. Enfim, não existe uma comunhão plena, uma grande troca de energia, uma troca de espiritualidade. Então, esse é o problema principal. Por isso, o Xing, ele termina com uma pergunta para cada um de vocês. Lembre-se que quem joga Xing como oráculo, quem utiliza o Xing como oráculo, você começa com uma pergunta e termina com um ensinamento. Quando a gente lê o Xing através da filosofia, que é o Xing filosófico, como toda terça, a gente começa pelo pensamento, começa e termina com uma pergunta. Então, a forma que o Xing tem para que você se encontre é que, ao observar o que você verdadeiramente quer, por que você está indo de encontro à comunhão dos homens? O que você está indo buscar na comunhão dos homens? Quando você busca alguém, o que você está esperando daquele alguém? Quando a gente busca um eletricista, é óbvio, mas quando você vai interagir com pessoas, com amigos, num curso, num estudo particular, o que você está indo buscar? Quando você faz uma mudança de vida, quando você muda, ou quando você faz uma viagem, o que você está indo buscar naquele local, ou naquela pessoa, ou naquele grupo de pessoas? O que você deseja de verdade? Ali você vai ver a sua intenção. Quando você responde isso para você, você encontra a sua intenção. A intenção que fez com que você comungasse com todas as pessoas. Então você vai entender o que você espera da vida. E o Xing finaliza com uma pergunta. Por que você quer que esse algo dê certo? Quando ela fala, eu gostaria muito que acontecesse tal coisa. Quando você conseguir responder, por que você quer que algo dentro da sua vida dê certo? Por que você quer que algo dê certo? A resposta que você der, é o seu propósito. Eu quero aumento de salário, uma coisa bem mundana, quase ninguém gosta. Né? Eu quero um aumento de salário. Por que eu estou trabalhando para ver se eu sou reconhecido e aumento o meu salário? Ok. Por que você quer que o seu salário dê certo? Porque com isso, talvez eu não precise morar onde eu moro. Dividir o meu apartamento com uma outra pessoa. Eu quero morar sozinho, eu quero morar onde eu desejo, onde eu gosto, eu quero me preparar para um curso, eu quero guardar um dinheiro para alguma coisa. Você vai entender o propósito daquilo. Então, o Xing deixa bem claro, por que você quer que alguma coisa dentro da sua vida dê certo?
a gente pode finalizar fazendo uma segunda pergunta. Essa não é do Xing, essa é minha para vocês. Por que você quer que a sua espiritualidade dê certo? Quando você vai buscar uma meditação, quando você busca filosofia, oração, mantras, quando uma pessoa lê livros espirituais, quando lê livros de autoajuda, quando lê livros sobre algo inspirador, palavras ou frases inspiradoras de algum mestre, algum guru, o que você está buscando ali? Por que você deseja que a sua espiritualidade dê certo? Aí você vai, a resposta que você tiver vai ser o seu propósito espiritual. Eu estou buscando isso para obter aquilo. Ou aquilo, esse algo, é o que você entende como uma realização espiritual. Pode ser uma realização profissional, pode ser uma realização amorosa, não importa. Mas dentro da espiritualidade, o que você buscar, o motivo, o porquê que você medita, o porquê que você reza, ali vai dar o seu propósito. Então, essa é a mensagem que vocês podem refletir com calma e responder para mim daqui a 3 semanas, já que a gente vai ter um intervalo de 3 semanas. Então, procure refletir sobre o que você está fazendo com a sua vida, para onde você está indo, e quais são as pessoas que te cercam, quais são as pessoas que verdadeiramente te apoiam dentro da sua caminhada, quais são as pessoas que às vezes até dificultam a sua caminhada. É muito interessante que alguém, dentro da comunhão dos homens, tenha uma opinião diferente da sua, porque faz você pensar de forma diferente. Se todos pensarem totalmente igual, você não precisa se reunir, mas se tiver uma outra pessoa, aquela pessoa, ela pode ser a chave para que você mude a sua opinião. Basta uma, não precisa ter várias, né? Mas dessa maneira você consegue ter uma transformação. Então, observe sempre as pessoas que te cercam, a literatura que te cerca, o conhecimento que te cerca, tudo que compõe a sua história. Como as pessoas, os antigos taoístas viram os astros, cada estrela compondo um destino, e essa organização organize a sua história, organize a sua vida, de maneira que você possa entender o porquê que você lê determinado livro, porquê que você frequenta determinado local, porquê que você se aproxima ou até gosta de uma pessoa e não gosta de outra. Você começa a entender a sua própria vida, sabendo onde você está, entendendo o que você deseja, para onde você está indo, quais são os tipos de mudança que você deseja para você. Isso é espiritualidade, isso é transformação. As pessoas pensam que a espiritualidade é apenas ficar num algo extremamente vazio, mas você está aqui dentro do mundo, você já entrou no mundo, e você está aqui dentro, nesse grande recipiente espiritual, onde você pode aprender todos os dias. Depende, a matéria que você vai aprender hoje ou amanhã, depende das pessoas que te cercam. Então, todos os dias, é uma comunidade, é uma comunhão entre os homens. É importante você apenas selecionar para onde você está indo e com quem. Tá claro? Bom, como eu falei, a gente dá uma pausa agora e volta na segunda semana de janeiro. Ok? Para todos, Feliz Natal, um 2018 extremamente organizado, planejado, consciente, para que vocês possam usar a sorte, não contando com a sorte, mas ela como um upgrade de tudo aquilo que vocês verdadeiramente planejaram e desejam. Ok? Obrigado pela presença. A gente se vê daqui a 3 semanas. Tchau, tchau.